todos. Hoje a gente faz a 5ª audiência pública do Plano Municipal de Educação Ambiental. A gente está vindo aí de uma série de audiências, a gente está privilegiando todas as zonas da cidade para a construção desse plano. Então, o nosso plano ele precisa de um diagnóstico preciso. Então, é por isso que a gente está indo em cada zona da cidade para a gente coletar as informações, os educadores potenciais de cada região, os agentes comunitários que atuam nessas regiões, pontos que são conhecidos como centros educadores, como as escolas, como aqui na Rubem Cláudio, que recebeu a gente de portas abertas. Já aproveito para agradecer a Maria Antônia, desde o começo do início dessa ponte, para a gente precisar de um local aqui da Zona Norte. A Maria Antônia abriu as portas da escola para a gente de primeiro, então muito obrigada. E o foco hoje é a gente tentar conhecer mais o que acontece dentro da Zona Norte, esse diagnóstico preciso dentro desse plano. Então, assim, a gente precisa da colaboração de todos vocês, que vocês falem com a gente, articulem, mostrem até mesmo, não que sejam só locais que vocês fazem essas ações, mas pessoas atuantes dentro do bairro, para que a gente consiga incorporar todo mundo dentro desse plano e que ele fale da realidade de todo mundo dentro de Ribeirão Preto. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar aqui o Percy, que é o nosso ecólogo da Secretaria do Meio Ambiente e que vai dar um pouco do contexto do que a gente já trabalhou e atuou até agora, que essa é a nossa 5ª e última audiência, que a gente já passou por todas as regiões de Ribeirão Preto e agora a gente finaliza esse processo de coleta de informações. Pessoal, boa tarde. Eu sou ecólogo, trabalho na Secretaria do Meio Ambiente do município. E essa audiência pública é organizada, então, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pela Secretaria Municipal da Educação, pela CIMEA, que é a Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental, e também pelo órgão gestor da política de educação ambiental. Então, nós temos uma legislação recente, né, que é a 14.506 de 2020, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental, e que nessa ocasião, há 5 anos atrás, instituiu tanto a CIMEA como o órgão gestor. Tá? Do órgão gestor, temos 2 representantes do meio ambiente, eu e a Rafaela, e aqui o Moisés e também a professora Andréa Tomazelli, que não está aqui conosco, mas também faz parte do órgão gestor. Essa primeira parte aqui, eu vou trazer 3 slides. Eu estou falando em nome da nossa coordenadora da CIMEA, que é a Daniela Sudan. Tá? A Daniela não pôde estar aqui hoje com a gente, talvez chegue mais tarde, tinha outro compromisso. E ela sempre faz essa fala inicial, então eu selecionei, não toda a fala dela, mas alguns slides que eu considerei mais importantes, e falo então em nome dela, tá? Para a gente começar aqui a nossa conversa. Então, o título, né, da fala seria Reflexões em torno da educação ambiental. Tá? Vamos lá? Então, assim, uma primeira questão, né, que a gente traz é por que nós estamos aqui, né, nesse momento, no sábado à tarde, engajados na elaboração de um plano municipal de educação ambiental. Por que será que a gente está aqui nesse momento, né, em 2026, numa tarde de maio? Né? Então essa é uma primeira pergunta que a gente faz, e aí ironicamente, né, a pergunta, continuando a pergunta, é se o mundo vai acabar, né, por que deveríamos então reagir? Né? Então, pensando aí em mudanças climáticas, como cenários muito catastróficos às vezes, né? Por que a gente está aqui e por que a gente deve reagir? Tá? Então, assim, a primeira coisa importante de dizer, a gente vai depois, na minha fala, respondendo essa questão, tá? É que a educação ambiental, ela surge exatamente nesse contexto de crises, tá? Então, não é de hoje que a civilização humana, ela vem se deparando com crises importantes e desafiadoras. Então, a crise climática é uma delas, das mudanças do clima, a crise da democracia representativa é uma questão que a gente tem, né, se deparado como também um desafio nos últimos anos. A crise da extinção de espécies, por exemplo, é uma questão ambiental muito importante, né? Então a gente está vivendo o que a gente chama da 6ª extinção em massa, né, das espécies no planeta. Então teve outros eventos de extinção em massa,
mas por causas geológicas, causas biológicas, e não agora como essa que é devido à ação humana, né, em grande escala no planeta, né, que é a escala geológica, que a gente até chama, estaríamos vivendo o antropoceno, né, alguns chamam também que estaríamos vivendo o capitaloceno, né, como um grande motor, né, de transformações bruscas, né, no ambiente físico e biológico, do qual nós somos interdependentes e que estaria provocando a extinção de muitas espécies, né? Uma outra questão também muito importante são os tipos de poluição: poluição atmosférica, poluição da água, poluição do solo. Vejam bem, essas questões, essas crises todas, elas não surgem agora em 2026, né? Então a educação ambiental ela surge lá na década de 70 como uma primeira resposta a essas preocupações ambientais, e que hoje a gente já chama de socioambientais, né? Porque a gente percebe que os problemas ambientais estão intimamente vinculados às questões sociais e também econômicas, né? Então a educação ambiental ela surge, né, como uma forma de reagir a essas crises, tá? A esses problemas, esses conflitos que nós estamos vivenciando, na verdade, desde a década de 60, 70, de um modo mais acentuado. O ambientalismo, né, ele surgiu ali nos movimentos de contracultura em 68, junto com questões de gênero, questões de raça, né, a partir dos movimentos de contracultura em 68 que surgem na França e que ganham o mundo inteiro, nos Estados Unidos, nas Américas. O movimento ambientalista surge ali. A primeira preocupação surge da sociedade civil, junto com esses outros movimentos do feminismo, das questões todas de direitos humanos, né? A questão ecológica ela surge nesse bojo também, tá? Então, a educação ambiental, se a gente pudesse fazer uma síntese, né, desses últimos 50, 60 anos, né, é que nós precisamos acelerar as nossas reações perante esses problemas, né, para frear o quê? A degradação do ambiente físico e biológico, que não somos dependentes, né? Então, a separação entre cultura e natureza, homem e natureza, né, na verdade é uma cisão que ocorre na Revolução Científica, lá nos séculos XVI e XVII, né, com os grandes pensadores da época, como Descartes, né, como Newton, onde a ciência ganhou uma projeção muito grande e considerou que só o ser humano, ou o ser humano tinha uma importância maior e ele dominaria a natureza, né? Então, essa cisão, na verdade, ela não existe. E hoje a gente se depara, né, com a necessidade de reatar, de refazer esse elo, né, tão íntimo que é nós com o ar, com a água, com os animais, com os vegetais, os micro-organismos e tudo mais. Então, se podemos fazer uma síntese sobre o movimento da educação ambiental hoje, é essa frase aqui: nós acelerarmos a nossa reação diante, né, para frear a degradação do meio ambiente, né, que também degrada automaticamente as sociedades humanas. E aqui por último, né, dessa primeira parte, eu gostaria de trazer então algumas premissas, alguns pressupostos da educação ambiental, né, algumas questões que fundamentam a educação ambiental. Então, a primeira coisa é a gente distinguir educação ambiental de gestão ambiental, tá? Então, às vezes a gente se confunde. Gestão ambiental são instrumentos, né, que vão lidar com a questão do lixo, que vai lidar com a questão da qualidade do ar, que vai lidar com a arborização urbana. Então, são serviços, né, que são desenvolvidos pelo poder público, pelas empresas, em conjunto com a sociedade, para melhorar o ambiente físico e biológico. A educação ambiental, pessoal, vai trabalhar com as pessoas, uma questão de consciência, com uma questão de sensibilização, com uma questão de formação para atuar, né, em prol do meio ambiente, tá certo? Então, educação ambiental é focado nas pessoas. Então, às vezes a gente confunde, né, gestão ambiental com educação ambiental. Então, hoje a gente quer olhar
quais são as lideranças, quais são os projetos, quais são os meios educativos que a gente pode lançar mão e reconhecer que já existe nesse território, zona norte do município, né? Mapear isso e fortalecer essas ações. Então, é o ser humano que está em foco na educação ambiental. Então, por exemplo, os princípios e premissas da educação ambiental. Rever a forma como as sociedades humanas se relacionam com a natureza. Então, a gente se relaciona de um modo muito grosseiro, muito predatório, né? Muito sem o conhecimento técnico. Então, essa é uma questão, por exemplo, da gente rever essa forma como a gente lida com o ambiente físico e biológico. Outra coisa, a leitura crítica da realidade. Né? Então, a gente fazer uma leitura crítica dos fatos que estão acontecendo, das políticas que estão em desenvolvimento, em implementação dentro do território. Tá? A participação como meio e fim. Esse é um item muito importante da educação ambiental. Então, chamar a sociedade, as empresas, a academia para participar dos processos que elaboram as políticas públicas, os planos, né? Como esse aqui é o caso do Plano Municipal de Educação Ambiental. Não tem da roda. Professor, esse professor que veio dizer lá, que ótimo. É o nosso professor de Seja bem-vindo. Então, continuando, a participação é um elemento extremamente importante para a educação ambiental. A gente não vai fazer um plano municipal de educação ambiental sem a participação da sociedade. Não faria o menor sentido, mesmo porque também isso é previsto na nossa política municipal. Tá? Atuação coletiva, muito mais do que uma atuação individual, a educação ambiental propõe, sugere que a gente haja de modo coletivo, né? De preferência no mesmo rumo, né? Que aí a gente se fortalece e num bom rumo, vamos chamar assim. Né? Outra coisa, pensamento e ação local e global. Né? Então, não excluir a questão global e nem a local. Tá? Então, no caso aqui, a gente está tendo uma ação local, no território, né? Na cidade de Ribeirão Preto, no caso na Zona Norte. Tá? Acesso às informações socioambientais do território. Acessar boas informações é meio caminho andado para a gente agir no rumo correto. Né? Então, ter acesso a boas informações, seja ela na mídia digital, seja ela na mídia impressa, através de situações como essas, que é um momento de formação também, né? Isso é muito importante para a gente se constituir como sujeito educador, tá? E transformador. E por último, né, já falei também, buscar uma emancipação, tanto na escala individual, de indivíduo, mais alto, buscar uma emancipação, tanto na escala individual, como também coletiva. Tá? Então, uma construção que também vai afetar o indivíduo, é claro, de uma maneira diferente. Aqui nós temos professores, temos alunos, temos funcionários públicos municipais, sociedade civil organizada. Então, o que a gente traz aqui hoje como momento de formação vai incrementar a formação de vocês, né, em diferentes níveis, tá certo? E aí eu parto para a segunda parte, que também é curtinha, que seria mais a minha fala, né? O que nós vamos fazer aqui hoje, em síntese, é um diagnóstico socioambiental participativo. Esse é o foco das audiências públicas para o plano neste momento, tá? Então, nós fizemos, como a Rafaela já disse, em outros setores da cidade, e hoje nós estamos aqui na Zona Norte, tá? Vamos lá. Primeiro conceito extremamente importante sobre meio ambiente, né, que eu faço questão de sempre colocar nas minhas falas. O meio ambiente é um bem de interesse coletivo, tá? Ele não é uma questão privada. Então, se eu estou poluindo aqui o ar, onde todos nós estamos respirando, eu estou comprometendo um bem
né, que é a qualidade do ar, que é de interesse de todos nós. Se eu poluo um rio ou o mar, né, então eu estou prejudicando toda uma sociedade, um país, depende da escala que você queira trabalhar e olhar. Tá? Então essa noção de que o meio ambiente é um bem de interesse coletivo, pertence a todos nós e nós somos responsáveis por protegê-lo, né, e não estimular a degradação dele. Esse é um princípio básico da questão ambiental. Tá? A questão de território. Então, nós estamos trabalhando com territórios da cidade. O geógrafo Milton Santos, que é um dos mais conhecidos, né, geógrafos brasileiros e no mundo, diz o seguinte, que território é um espaço geográfico usado por um grupo humano, um sistema indissociável de bens naturais e bens construídos, e de ações. E essas ações são o quê? De natureza social, econômica e cultural, e esse território, com essa intersecção indissociável, né, de bens e ações, dá significado e vida para aquele território. Então, por exemplo, o território de Ribeirão Preto, né, aqui é o município, e aqui essa mancha, né, cinza no centro é a cidade, tem um significado e tem uma vida. Por quê? Porque a gente tem uma intersecção de bens e ações que ocorrem, né, nesse município, nesse território. Tá? E aqui no caso hoje nós vamos ver a zona norte da cidade de Ribeirão. Um outro geógrafo traz uma frase muito interessante que joga a responsabilidade para todos nós, tá? Que diz o seguinte: as nações, a gente pode também colocar aqui os municípios, herdaram mais do que simples espaços territoriais. Então ele vai além da questão do território. Seus povos herdaram paisagens e ecologias, pelas quais certamente são responsáveis ou deveriam ser. Então a gente não herdou só um pedaço de terra, nós herdamos um território onde tem rio, onde tem aquífero, onde tem uma qualidade do ar muito boa, onde você tem um clima, né, dinâmico, que ocorre ao longo do ano, com suas diferenças sazonais. Você tem matas, a parte arquitetônica que foi construído ao longo do processo histórico da cidade. Então nós somos responsáveis por essas paisagens e ecologias, e não só um pedaço de terra, né, em que você parcela o solo e vende isso. Então ele vai, né, no sentido de trazer, de nos chamar para a responsabilidade da gente cuidar dos territórios. E aí, para fechar, eu vou lá no último slide, pode passar. Eu vou aqui, não, um pouquinho antes, que eu vou pegar antes, aí, esse. Eu vou pegar então a cabeça do artigo 225, que é o capítulo do meio ambiente na Constituição brasileira, que vai dizer o seguinte, olha que interessante: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então é um direito. Né? Lembra que eu falei que o movimento ambientalista surge no bojo dos direitos humanos, no final da década de 60? Então, dentro dos direitos humanos, um deles é nós vivermos num ambiente ecologicamente equilibrado, e não todo poluído e todo deteriorado, tá certo? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, né, o dever de defendê-lo e preservá-lo, olha que interessante, para as presentes e futuras gerações. Então nós temos um compromisso de legar para as futuras gerações um meio ambiente também equilibrado, e não todo poluído, todo deteriorado. E aí no parágrafo 1º do artigo 225, ele vai dizer o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito de vivermos num ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. E aí nós vamos encontrar no inciso 6º, desenvolver ações de educação ambiental. Entre outros instrumentos da política ambiental, né, gestão, licenciamento, fiscalização, o inciso 6º
vai trazer a educação ambiental como um instrumento da política. Para fechar o raciocínio, Ribeirão Preto parte do zero para alcançar um padrão melhor de qualidade ambiental e de vida? Será que nós partimos do zero? Nós estamos, vamos dizer assim, terra arrasada para alcançar, né, o que é importante para todos nós, qualidade ambiental e de vida? Eu acredito que não, né? Porque nós temos uma riqueza de instituições, de entidades, de pessoas e também de ambiente físico e biológico, né, que alicerça essa possibilidade da gente melhorar ainda mais a qualidade ambiental, né, não deixar deteriorar o ambiente onde nós vivemos e automaticamente, como vocês perceberam na minha fala, a nossa qualidade de vida individual, coletiva, familiar, né, em diferentes locais da cidade, tá? Então a gente não parte do zero de modo algum. Nós temos percebido, ao elaborar os planos ambientais em Ribeirão, de forma participativa, plano do clima, plano de educação ambiental, plano de nascentes, plano de arborização, que Ribeirão tem um potencial enorme de academia, pessoas especializadas, instituições, técnicos, representação política, com capacidade de fazer coisas muito boas para o seu povo, para a sua população. Então a gente de modo algum parte do zero. Último, o que é importante? No cerne da questão, nós temos um desenvolvimento que seja inclusivo, né? que inclusivo socioeconomicamente, que não exclua as pessoas, né, e que distribua muito mal a riqueza gerada no território. E também um desenvolvimento não predatório, que não comprometa o ambiente físico e biológico das futuras gerações. Ou seja, que socioambientalmente o nosso modelo de desenvolvimento não seja predatório e não seja excludente. Tá? Então essa é uma síntese, tá, que eu queria trazer para vocês, para a gente aquecer a conversa depois que a gente vai fazer num grupo ou dois grupos aí, como a gente vai se dividir, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Tá sentado aí? Explicação para nós, né? Discutindo aqui para as meninas, né? Para a gente que não está no meio, foi uma explicação bem. A gente deixa esse momento, assim, essa primeira parte, para vocês entenderem mais ou menos a linha de raciocínio que a gente precisa começar a pensar para vocês contribuírem com a gente. Então agora é um momento assim, de despertar para vocês entenderem como isso é dentro do movimento público, né, da política de construção para um plano municipal de educação ambiental. E aí depois, na próxima etapa, a gente vai fazer um mapeamento onde a gente vai questionar vocês, dessas pessoas atuantes, as vulnerabilidades do bairro, onde vocês vão ver dificuldades de atuação. Às vezes vocês têm a boa vontade de atuação, mas às vezes tem uma dificuldade para atuar e para atingir as pessoas desse bairro, dos bairros das proximidades. Então é isso que a gente quer de vocês, essa contribuição para a gente fazer um diagnóstico que é preciso e que escute todos vocês. Aí agora, gente, para a gente ir para essa outra etapa de construção, eu vou chamar algumas pessoas aqui, também fazer alguns agradecimentos, para vocês entenderem as pessoas que estão envolvidas nesse movimento. Então, primeiramente, eu queria agradecer o pessoal do Instituto do Livro, essa baguncinha que vocês estavam escutando até agora. A gente pensou em trazer também ali um momento de entretenimento, porque tem muitas mães no bairro, muitas pessoas que no sábado de tarde não teriam com quem deixar os filhos, então a gente trouxe o pessoal do Instituto do Livro, que são contadores de histórias, que são oferecidos pela própria prefeitura mesmo, para fazer esse momento aí, para deixar as crianças lá interagindo com o pessoal, com as músicas, com as historinhas, enquanto vocês contribuem no processo aqui com a gente. E agora eu gostaria de chamar as pessoas envolvidas nesse processo e representantes do poder público e também da sociedade civil. Então, primeiro, eu queria chamar a nossa secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade, Mariana Sargento, para se apresentar e agradecer vocês também pela presença. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito alegre, né? Muito bom estar aqui. Ver a população, né, engajada,
prestando atenção. A Rafaela e o Priscila já deram uma aula aqui para todos nós, né? Já falaram bastante a respeito do tema, vão instruir cada um aqui como participar, né? Como fazer parte de algo tão importante e tão bonito. Então, aqui o meu papel é realmente agradecer, estar aqui com vocês e agradecer a participação de cada um, né, para participar dessa última etapa, dessa quinta audiência, né? Percorremos aí todas as zonas de Ribeirão Preto e a Zona Norte, a maior delas, extremamente importante também no contexto que vai ser um território muito perto, que vai trazer muitas contribuições para a gente conseguir fazer um plano que realmente seja eficiente, que seja eficaz, né? Que a gente consiga atingir todos os objetivos aqui muito bem apontados pelo perfil. Então, meu agradecimento para cada um de vocês que estão aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Agora, essa união, gente, a educação ambiental do município, no nosso organograma, assim, das secretarias, dentro da prefeitura, ela existe por 2 secretarias hoje, né? No papel, na nossa reforma administrativa. Então, tem a gerência de educação ambiental, que é onde está eu e o Percy, que é da Secretaria de Meio Ambiente, e também tem a parte de educação ambiental pela Secretaria de Educação, que é a seção de educação ambiental, que é o Moisés presente. E aí nós temos as pessoas importantes acima que também fazem parte da Secretaria de Educação e que estão envolvidas com a educação ambiental do município. Então, para isso, eu queria chamar a Sheila da Silva Pontilhos, que é subsecretária pedagógica da Secretaria de Educação. Por favor, Sheila. E agradecer pela organização, parabenizar, né? E agradecer ao Moisés também, que está lá conosco desde o início, nos convida, o secretário já esteve presente, o secretário anterior também, o Valdir, o Christian, e sempre vem ele, nessa vez ele comentou, Sheila, até agora não tivemos ainda participação feminina lá da Secretaria da Educação, né? E é muito importante que todos nós estejamos engajados nesse processo. E hoje, coincidentemente, tem 2 participações femininas aqui, a Bárbara, que é a gerente da gestão democrática, pelo que eu percebi, tem o Grêmio aqui presente, né? E a Bárbara trabalha especificamente com essa questão da gestão democrática, aí, junto com o Moisés lá na Secretaria da Educação. É uma honra participar desse fechamento e, coincidentemente, no último encontro e, coincidentemente, na última parte da escuta, de uma região que muito me interessa, porque de carreira, a minha atuação é aqui na Norte. A importância desse movimento de escuta aqui, como nós estávamos conversando, uma região tão grande, né, com tantas demandas, com tanta coisa para ser observada, e como eu atuo de carreira aqui no Norte, eu percebo que, infelizmente, a gente tem muito a construir, em especial, informar nas escolas sobre essa questão da educação ambiental. Essa conscientização e valorização do cuidado do meio ambiente, não só no campo do macro, mas também ali no micro da sala de aula, do cuidar do seu espaço e a criança que a gente forma ter essa preocupação, porque é a nossa função formar esse cidadão. Então eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, nesse momento e nessa localidade. Eu sinto que esse movimento ele é muito importante, de escuta nos territórios, porque um plano ele não se constrói da noite para o dia, né? Um plano tão grande assim, que vai juntar, na verdade, ações que já acontecem, mas que agora ganham um corpo estrutural, ganham uma diretriz, ganham um olhar técnico, porque ações coordenadas tendem a ser mais eficazes. Então, meu agradecimento pelo convite, Moisés, a todos os presentes por estarem aqui num sábado tão gostoso desses, dedicando esse tempo a essa causa que é tão importante para todos nós. Obrigada. Obrigada.
chamar mais mulheres à frente dessas falas. Muito bom. E aí também eu gostaria de chamar agora o nosso subsecretário de Planejamento, Agricultura e Sustentabilidade, o professor Elias, para dar uma palavrinha breve. Não? Ele vem tão quietinho. Eu fico escondido, disfarçado e eles me descobrem. Não, tira dali, né? Eu agradecer o Percy, a Rafa, porque eles realmente têm sido leões, né? Trabalham com vários planos de andamento e esse plano é um plano que eu tenho um carinho especial, porque ele estava parado há algum tempo e eles assumiram um grande compromisso da equipe municipal, sobre 2 pontos, de fazer o plano e não contratar. Né? Eu consegui convencer e eles entenderam a importância disso. E a CIMEA, que prontamente também acolheu esse fazer, essa obrigação de fazer. Né? E estamos aprendendo muito, né? Com essa quinta, agora vamos aprender ainda mais. É ilegítima a reivindicação de fazer a quinta aqui, né? Que anteriormente tinha sido feito junto com o centro. Mas pegar aqui uma fala do Percy, que ele citou 2 geógrafos. Eu sou geógrafo e eu fico envaidecido de ele ter elogiado profissionais que é da minha área, né? Milton Santos e o Aziz Absaber, né? 2 grandes geógrafos que tiveram projeção internacional. Né? E por que eu digo isso? Porque a geografia, resumidamente, ela tem como significado o estudo da inter-relação do homem com o espaço. Homem/mulher, né? No espaço. E a educação ambiental tem tudo a ver com essa análise. Eu cito o artigo, no inciso 6º, se eu não me engano, da Constituição, do artigo 225, que fala das ações do poder público, né, ambientais. Né? Então, quando a gente fala de ações, a gente tem percebido nas outras 4 audiências que grande parte dos grupos são formados a um enfoque da comunidade sobre eventuais falhas de gestão do poder público. Por exemplo, lixo acumulado, enfim, várias que o lixo tem sido um item predominante, né, nas outras regiões. E quando o Pedro falou aqui, rapidamente, da transformação, que seria um dos objetivos da educação ambiental, é transformar o homem, a pessoa, né, no sentido de fazer essa leitura do meio ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sinceramente, eu vou participar dos grupos aqui e gostaria que essa quinta audiência de vocês conseguisse fazer uma contribuição muito valiosa, que é analisar o nosso território da Zona Norte, né, com esse viés. Qual a relação do homem com o espaço no território? O que essa relação tem produzido de impacto ambiental? E quando nós falamos uma relação, não é só do morador, é do sistema produtivo também, do comércio, da indústria, da prestação de serviço, todos que interagem com o espaço, e são todos seres humanos. Então, se nós grupos, que nós faremos logo em seguida, a gente conseguir transmitir essa interpretação, e não é fácil fazer essa leitura, porque no corre-corre do dia a dia, a gente não liga para essa relação, mas você vê um problema acontecer, olha, tem um lixo acumulado ali que não foi retirado. Ele é decorrente do quê? Será que é só o poder público que é o responsável? Aliás, a Constituição fala, o meio ambiente é uma obrigação do poder público e da sociedade. Então, lógico, o poder público tem a sua participação, mas a sociedade também. E lá não fala que é 50%. É uma interação, né? Então, gente, era isso que eu queria dizer. Vamos tentar transmitir uma interpretação fidedigna dessa relação homem-espaço na Zona Norte e o que nós podemos fazer para transformar as pessoas que interagem com esse espaço, pessoas, instituições, coisas, ambiente construído, como nós podemos tocar isso para melhorar a qualidade ambiental, para educar as pessoas para agir em conformidade. Era isso, muito obrigado. Agora eu vou começar a chamar pessoas muito importantes e que representam a Zona Norte fielmente e que também são representantes desse bairro, em específico a Vila Albertina, que é onde a
Então agora eu queria chamar a vice-diretora Maria Antônia, aqui da Escola Estadual Rubem Cláudio Moreira. Bom, pessoal, boa tarde a todos, todas. Estou muito feliz em receber, né, esse evento aqui na nossa escola. Mas eu vou ser verdadeira com vocês. Eu não imaginava que é essa dimensão. Então, vocês me desculpem pela simplicidade, porque eu não imaginava. É o que a gente queria, Maria Antônia. Ficamos muito felizes, minha diretora não pôde estar presente, que é a Cláudia Ziotti. Ela não pôde estar presente, porque foi uma formação em São Paulo e está voltando agora, né? Está em trânsito. Mas ela permitiu, quando ela soube, de imediato ela falou, não, vamos abraçar sim, vamos abrir o portão da escola para que o evento venha e que a comunidade também participe, né? A Débora, que chegou agora, é a nossa coordenadora dos anos iniciais, e ela entende tudo de tecnologia, então tudo que a gente pôde colocar, né, Débora, no site, no Instagram da escola, a gente colocou para divulgar, né? E é isso, vamos falar do nosso bairro precisa, o que precisa mudar. Estou há 18 anos aqui na Vila Bertina, né? No Rubem Cláudio, foi a única escola que eu trabalhei e quero poder colaborar para fazer o melhor possível pela comunidade e por onde a escola está inserida. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu vou chamar minhas meninas vergonhosas e eu vou ficar aqui com vocês, gente. Vem a Júlia Vitória e a Maria Luísa, que são representantes do Grêmio Estudantil aqui da escola. Olá, boa tarde. Vamos estar com vocês nessa tarde, tá? Meu nome é Júlia, tenho 14 anos. E eu tô aqui com a minha amiga, somos do nono A e a gente faz parte do Grêmio Estudantil. Nós fazemos parte da gestão comunicativa, a gente organiza eventos, uma de escola. Temos a nossa representante do Grêmio, porém ela não pode estar aqui hoje, estamos aqui por ela. E estamos aqui por ela. Parabéns! Elas são vergonhosas. Tá ótimo! E agora eu gostaria de chamar a dona Carmen, moradora aqui da Vila Bertina, super famosa, que todo mundo fala dela na prefeitura. Eu faço parte da liderança da comunidade de Curvas, né? E sou conselheira da escola de educação. Então, tipo assim, a minha luta seria pela comunidade, quando eu comecei. Mas a gente tenta aderir o bairro inteiro. A gente tenta fazer melhorias, não só pra gente, pro bairro, né? A gente pode fazer, a gente está tentando fazer. E agradecendo também a Maria Antônia por ter deixado a gente ter feito fazer aqui essa educação ambiental, vocês também trouxeram isso aqui pra gente. E temos muita coisa, se puder aderir, vamos dizer que a gente está precisando de melhorias, tanto aqui na beira do rio. Vamos estar falando sobre isso, que é lixo, tem um espaço legal ali para ele poder fazer caminhada ou da bicicleta, mas a gente não consegue, né? Então, são coisas que a gente vai estar falando aqui agora. E é isso aí, gente, também. Obrigada pelo... Viu, meninas? Não doeu. Bom, pessoal, agora a gente vai para a próxima etapa, que a gente vai fazer o levantamento desse diagnóstico mesmo através de um mapa. Como a gente não está em tantas pessoas assim, eu acho, vou ver aqui com os membros da CIMEI agora, um grupo vocês acham que dá? Acho que tá grande agora, né? 2 grupos. Vamos fazer 2 então? 2 ou 3, o que vocês acham? Vamos fazer 2 então. 2. E vocês preferem que a gente desloque as mesas aqui para baixo e a gente faz 2 grupos aqui ou vai para salas de aula? Vocês preferem aqui? Já tá todo mundo junto, né? Então vamos fazer assim. Aí, membros da CIMEI. Aqui está mais institucional e aqui está mais Não, a gente faz uma misturar. Eu vou pedir para os membros da CIMEI me ajudar em deslocar as mesas do refeitório para cá. Aí vocês podem aguardar aqui, a gente faz esse deslocamento e divide vocês enquanto isso, ok?
Então vamos lá, membros Vou assimétricos. querer usar os cars, estão tão lindos. Então vamos. Esse aqui eu te ajudo a ligar. Vamos fazer de conversa, já é? Três grupos? Três? Pronto, três? Ah, estão pedindo em 3 grupos, talvez. Sim, tudo bem. Pode ser. Pode ser. Senão vai ficar muita gente sem puxar a língua, viu? Depois tem que pausar aqui, né? Vou pausar. Eu acho que eu vou, né? Só Ali vários hóspedes trabalham. Eu já trabalhei com eles na nutrição sobre esse trabalho. Eu não sei. Tinha parado, depois voltou. São casinhas que se fosse bem contrato para um para o meio ambiente, um exemplo, né? Como é do poder público, isso já que você não paga aluguel, pensando, né? É cidade tecnológica. São mais de 6 casinhas. Não teve quantidade de casa. É muito bonitinho, já fiz alguns trabalhos aqui, é bem legal. Eu já vi casinhas ali fechadas meio canto. E é algo que ela teria tão produtivo nela certo, né? Trabalha até na terceira idade, você trabalha em terapia, né? Legal. Pessoal, vamos para a quarta? Vou fazer uma pergunta. É quinta, né? Se existe alguma conversa por exemplo, lá no bairro, você tem os cantadores que estão fazem esse serviço de esse. Então, vamos lá, pensar em poder público, não é floresta, você tem o cantador que atualmente se conhece. Existe alguma conversa nesse sentido, não de trazer essas famílias que dependem da coleta desses resíduos para se poder cadastrar, dar equipamento, né? E transformar eles também em gente. Existem algumas cooperativas que faz esse trabalho de cadastrar, de aglutinar, mas o poder público eu vejo que tem uma lacuna, fica uma lacuna, né? Você contrata uma empresa para recolher lixo ou reciclar você tem várias famílias que poderiam ter uma condição melhor. Estar ali trabalhando na conscientização cotidiana, no bairro, no espaço, eles poderiam ser multiplicados em operações, inclusive fiscalizar, né? E até trazer um resgate para esse valor, né? Se ele 80% dos caçadores descobrir famílias que não usam para bebida nem para isso. Aí eu trago de resto, vai reciclar. Foi o único jeito que eu consegui combater, pelo menos em casa. São mulheres, principalmente só, pessoas mais velhas, mulheres que têm esse possibilidade do usuário também pensar numa fonte de recurso vinculada a um tratamento, né? Não ter, né? Mas a possibilidade do acompanhamento, você pode identificar, eu teria conversado com a secretaria, né? Projetos. E educação. Fundamental, é a base, né? Porque se você treinasse algumas você tem alguns ainda que conseguem ter um limite de consumo, né? De carro, de cocaína. Se você conseguisse treinar esses caminhos para restaurar isso na sociedade, é uma máquina interessante. A maioria deles são realmente de 30 e 50 anos. Muitos ainda não conseguiram cuidar da caixa de comida. Só que assim,
pronto para isso, Se não gente. ligar nos armazéns, buscam. Porque minha cachorra morreu no sábado, eles buscaram. Já tem situação de ter que gente, é um absurdo, né? Agora eles vão fazer isso, porque tinha 57 pontos na fiação, eu liguei pra eles, mas como não estava na minha casa, eles não fizeram nada. Aí eu fui tentar descobrir por quê. Aí tinha um pé de goiaba, eles estavam ali por causa do pé de goiaba. E agora saiu. Só nós que hoje eles não vão dar essa vida, né? Então eles ligam, tem um plantão. Eu não botei, mas eu procuro aqui pra você. Mas tem pessoal que fica lá, eles falam. Respondemos todas. Falta 4 assim? Quais ações devemos priorizar no sentido dos próximos anos? Quais ações a gente priorizar no sugerido para os próximos Comida, né? A harmonização na hora, né? 18,5%. O área urbana coberta por vegetação. Chegar, segundo os últimos estudos, a 40%. Índice de cobertura vegetal. Cobertura vegetal. E aí, assim, cobertura vegetal, vias públicas, tudo conta. Mas essa planta Então estamos muito baixos. E por exemplo, lá eu comecei a botar, pagar para botar as coisas, pagar para tirar o gás, agora o seu serviço, até ela comentou, só fala, levou um mês. Os galhos ali, tive que receber uma, ao invés de retirar dos galhos, eu recebi notificação, quase eu levo a culpa. Então você faz esse serviço, tudo bem, né? Você faz esse serviço. Você entende que é necessário a harmonização, então eu vou tirar. É mais um tipo de campanha que é necessário ser incentivado, né? A harmonização. O catagado, são serviços terceirizados, né? As empresas de poda, tem empresa para colher galhada não pesada, tem empresa para recolher tronco pesado, raiz, tudo separado. Então por isso que dá esses. Eu falei, não, eu vou usar, né? Poderia você pagar para tirar depois. Eu aqui, a cada árvore mas aí, como que plantada, você está esperando? Se a multa iria. Pois é. A custo ia ser maior na outra. São 6 multas que eu tenho que doar no Aí vai fácil a questão das coisas. Você tem uma área muito grande. Aí agora já pedi revisão de novo. Da doma. Então aí isso faz com que você fique recorrendo a contas Antigas, né? Às vezes é melhor substituir o exemplar. Por exemplo, às vezes não é o caso. Uma coisa que a gente está vivenciando agora é o plano APPT de iluminação pública. E nós vamos, vai substituir luminárias, vai substituir braços de luminárias, calçadas e praças. Você tem alternativas técnicas, por exemplo, ao invés de jogar a luminária em cima da copa, manter essa copa por embaixo da copa. A gente espera que seja lançado, como eu disse. Eu fiz um recente parecer a respeito disso, baseado numa que foi recente.
Porque a PPP de iluminação pública, professor, ela está baseada na ABNT de 2018. E eu fui pesquisar e encontrei uma de 2024. Revisar. A de 18 não traz as alternativas técnicas, por exemplo, de você, à noite, por exemplo, você não precisa ter aquela intensidade de luz na madrugada que você precisa ter às 9 da noite. Às 3 da manhã você poderia ter uma cidade um pouco mais, grosso modo falando, escura. Isso aí chama índice de luminância. Isso. Então você tem como, por exemplo, entendeu? Você não precisa ter a mesma intensidade de luz ao longo da noite toda. No caso, para a gente não provocar uma onda de podas bonitas, árvores, a gente inclui esses braços de luminária, tamanho de poste, entendeu? Foco de luz, várias coisas aí que essa nova ABNT traz. Me pareceu interessante, me pareceu longo. O pessoal do PT de São Paulo então foi para frente, foi lá para isso. E talvez se a poder você rever algumas questões da própria PPP. Mas é isso, Zé Walter. Eu acho que tem alternativas técnicas para também não gerar muita poda, para não fazer poda com Eu? Esse aqui é o canal da Terra. esse é o canal da Terra. Aí você volta uma cadeira para o computador. Rafa, esse é o canal da Terra, esse grupo? É. O dela é a arte preferida. É? Canarinho? Se achega. Fica nesse grupo. Mais tímido. Não sai desse grupo. Mais tímido, canal da Terra. Eu vejo vagalume. Você tá vendo vagalume? Mas é rápido. Mas existe. Sério? Mas é rápido. Ah, você vai. Lá no centro, da bicicleta, Bando de canário. bando de canário que é. Cultura lá da bicicleta. O Zé Walter tá voltando. Tá voltando. 13. E um outro que eu também sou apaixonado foi o Pato. Ai, gente, lá no bairro tem muito. Lá no bairro tem bastante. É uma bolinha. Isso, tem muito lá. Bolinha carijosinha. É o que mais tem. Só que ela é carinhosa. Ela fala, sabe esse pombo que eles não É verdade. Já viu? Já ouvi. direto, a gente Não acorda é? pro barulho. Lindo, não é? Quando eu vou pro rancho lá do meu namorado, a gente acorda pro canário. Eles comendo eles foram De pau. Tem uns que apoiam na varanda. Em casa eu tô com um casalzinho, um verãozinho. Mas é nem perto. Você não fez a faixinha. Não, eles fizeram. Isso que é sorte. Vai lá, come sementinho, vai lá. É sorte. Gente, assim, pra gente fechar, alguma sugestão? Educação ambiental nos bairros. Na mídia também, né? De uma agente ou a capacitação do agente, porque eu acho que precisa, fica difícil. As redes sociais sempre independente de onde você chega, você convidar esse pessoal para fazer esse trabalho. Então você consegue. A rede social tem várias pessoas que estão tem um cuidador que leva 10%, para esses próximos anos também. Se tivesse um profissional, por exemplo, contratado para isso, né, vários várias escolas. Então, por exemplo, feiras ambientais. Quantas feiras ambientais a gente tem? A gente só tem feira que a gente fala de dente,
só distribuir árvore, não é errado, eu fiz mais coisas. Então, feira também atrás nas casas. Ter uma feira de moços. Eu acho que é importante. Então, mostrar para a população o que é isso. Porque as pessoas não sabem. Eu não sei como fazer, por exemplo, o meu lixo certificado como fazer uma compostada. A reciclagem. Uma moção de trabalho que uma coisa Falar do seu, né? Gente, alguém faria lá? Dá conta de fazer uma? Eu ajudo. Fui anotando. Aqui já são nossas respostas. E é para a questão de deixa eu pegar Você tinha me falado que sua escola trabalhava, né? Aí agora a Débora chegou aqui, porque a Débora que cuida dos anos iniciais, eu fico mais administrativa. E aí ela está me relatando os projetos em que usa os materiais destacados. Como caixa de óleo, que é o projeto. A gente fazendo um trabalho de reciclagem com os alunos dessa atividade de fazer aqueles mensagens dentro da própria casa. Então, isso serve para eles como uma motivação. Como tem dificuldade de fazer material para a reciclagem da escola, nós fazemos os pais da casa, eles fazem isso para agregar renda. Os ensinos para vocês a fazer essa Vamos levar o nosso mapa. Você leva o mapa? Aqui vai ficar por aqui, então pode ficar. Vamos lá. Essa orientação. Que tem, ela faz com que pessoal, né? Tirar meu copinho daqui, deixa eu vir no lixo. Basicamente, no lixo.
Não tem ninguém não. Bom, pessoal, como retorno, agora a gente vai para a última etapa, após o nosso encontro. Aproveitar também para fazer um agradecimento, que esse Coffee Break quem proporcionou para nós foi o Instituto Eco. Eles também são membros da não podemos estar aqui, mas proporcionaram para nós esse coffee aqui na escola. Muito bom, pessoal. Então vamos começar a apresentação dos grupos com o levantamento de vocês. Desculpa te cortar, mas você poderia repetir, porque a moto fez com que a gente não ouvisse. Não. Eu só falei que quem ofereceu o café para nós foi o Instituto Oeste. Eles também são membros da nossa Comissão de Educação Ambiental, da CIMEIA. Hoje as representantes não estavam aqui, mas enviou o cofre para nós aí proporcionar. Então vamos agora para o primeiro grupo. Obrigado, Oeste. Fica pau, né? Fica pau. Podem apresentar os levantamentos de vocês. Licença, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa e juntamente com o meu grupo composto pela Monize, pela Marília, Débora, Bárbara, José, Elias, Rafael e o Marcel, o nome do meu grupo é Pica-Pau. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho das nossas ações, dos nossos planos, juntamente com os problemas que a gente acabou identificando. Antes de eu falar das ações para vocês, é muito importante eu pontuar os problemas que acharam na região norte, principalmente de duas pessoas do nosso grupo que moram aqui, que veem isso diariamente, como população em situação de rua, a coleta seletiva precária, o saneamento básico, a questão das drogas também muito presente, a moradia vulnerável, animais de rua, queimadas que chegam a prejudicar até o dia a dia em escolas ou o dia a dia normal das pessoas no cotidiano, por exemplo, pontos de coleta informais que não estão bem sinalizados, parques públicos mais acessíveis, que isso também é um problema, e a falta de arborização. Os principais pontos foram a coleta seletiva, que, gente, realmente não existe, é precário, você fica sabendo de boca em boca e quando você chega lá, às vezes nem é o que você esperava. Então, por conta disso, o meu grupo nomeou várias ações que já existem, que já estão em curso, mas que nem todo mundo conhece, como a Ecoeduca do Magic Garden, o da Escola Caique, a Estação Luz. Essa escola, inclusive, tem várias e eles são maravilhosos. O projeto Arta Comunitário, o projeto Ecoperita, eu vou mostrar aqui para vocês, são ao todo 8 que o nosso grupo pontuou. Isso, do Parque Tom Jobim também. São várias ações muito importantes que já existem e que merecem uma maior atenção. E com base nelas e nos nossos problemas, o nosso grupo pontuou ações que deveriam existir, como envolvimento da prefeitura em relação à coleta seletiva, o envolvimento de escolas, né, gente? Porque tudo começa com os menores, a educação é a arma mais poderosa desse mundo. Na faculdade também com projetos de extensão, até mesmo a criação de entidades para trabalhar nessa questão da educação ambiental. Criação de pontos de divulgação em comércios, igrejas, que nem todo mundo tem acesso à internet, né, para divulgação. E por fim, promover mais a arborização. Isso foi o que o meu grupo Pica-Pau, nós conseguimos em conjunto, trocando ideias, e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigada. Gente, vocês deixaram marcado em todas as folhas o nome do grupo de vocês? Coloca, por favor, atrás de cada folha o nome do grupo de vocês, só para a gente não perder o levantamento de cada grupo. Porque na hora que a gente for somatizar tudo, a gente sabe de qual grupo que é. Obrigada. Beijo, muito obrigada. Imagina. Então, agora vou chamar o grupo Canário da Terra. É o seu, né, parceiro? Então tem os relatores, por gentileza. Vamos lá, alguém para ajudar a segurar as folhas? Segurar o mapa e as folhas. É apoio moral, hein, gente? Precisa de alguém para segurar. Vem aqui, esse lado. Vamos todos juntos. Que aí a gente treme menos, né? Divertidos. Ao contrário. A gente fez um breve mapeamento das pessoas que estavam no nosso grupo, que estavam participando, e no grupo a gente tinha tanto a
diretora, né, junto com o professor de História aqui da própria escola, da Rubens Cláudio, juntamente também com a Maria Auxiliadora, que é aqui do meu lado, que é da instituição Nova Canaã, que faz um trabalho muito bom com as crianças, né? Eu moro aqui no bairro há 42 anos, nasci aqui desde os 6 meses, atuei como agente comunitária, atuo como agente comunitária em outro bairro, no Sumarezinho, que é bem da região norte, e atuei aqui no Poço Piloto. Sou também nutricionista e atuo aqui também no bairro com paciente, seja voluntário como particular. Então, assim, são 22 anos trabalhando na saúde, né? Sempre tive o desejo de estar aqui numa reunião do meio ambiente, mas nunca consegui. Eu agradeço a Carmen pelo convite. Nós colocamos algumas questões que, tanto no nosso bairro como em outros bairros, porque a região norte é muito grande, né? Assim, uma densidade, tanto em questão de índice de pessoas, como da própria estrutura grande. O que a gente percebeu é que a gente tem muita ausência do ecoponto. A gente tem outros bairros, só que a gente tem, por exemplo, o que a gente percebe? A população não tem condições de pagar uma caçamba, às vezes pagar uma pessoa para poder levar até lá, e a gente sugeriu que pudesse colocar isso. A própria distribuição, por exemplo, você vai procurar, eu quero tirar pilha, lâmpada, em outros bairros. Então, imagine um idoso que precisa fazer o descarte adequado. Ou a própria marmita, que é de isopor. Isso em Ribeirão Preto é quase escasso. Lá no Sumarezinho a gente consegue fazer no posto de saúde, o descarte de tudo, porque a gente tem um médico que leva até os pontos. Mas porque ele faz isso porque ele quer, né? Mas se a gente for ver, não existe, né? Então, por isso também. O que a gente percebe também é que, assim, a gente tem, a população, ela tem esse vício. Eu não tenho lugar onde deixar, muitas vezes ela desconhece que você pode ligar no 156, você pode ligar, por exemplo, no zoonose, para falar sobre animais mortos, né? Sobre, por exemplo, um sofá, eles vêm buscar, demora um mês, mas vem, mas a população desconhece, então a falta de informação. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso também, porque geralmente a gente tem bastante praças, só que a população descarta tudo isso nas praças. A gente liga no 156, eu faço isso sempre, tanto por causa do meu serviço no tão hábito, só que depois volta tudo de novo. Então, a falta de educação mesmo nesse sentido. A gente conversou sobre algumas ações, porque a gente tem esses problemas, mas o que fazer com esses problemas? Então, algumas ações específicas nos bairros, por exemplo. A gente pode usar as faculdades, né, para poder usar os estagiários para trabalhar nos bairros. Por exemplo, a gente tem as comunidades, como a gente tem os líderes comunitários, fazer reuniões ali locais, não apenas com crianças e adolescentes, mas com as mulheres, né, com os homens, né, para conversar sobre isso. A gente conversou até, por exemplo, que existem cidades que fazem treinamento com o pessoal que usa o lixo para vender e usar para casa, não usa para droga nem para bebida, mas aqui em Ribeirão Preto não existe esse treinamento, né? Então vamos capacitar o pessoal que trabalha com reciclagem, só existem as cooperativas, né? E até isso seria interessante estar fazendo, porque a gente, acho que 80% da população que recicla o lixo ainda usa para álcool ou para as drogas. Existe uma população muito pequena que usa para uso, por exemplo, eu vou comprar comida, eu vou comprar remédio. Essa é uma realidade da região norte e vocês vão ver se passar no bairro que é uma realidade. A gente comentou também sobre a intersetoriedade. Então, não trabalhar só o meio ambiente, mas em conjunto com a assistente social e com a saúde. Aí entra os agentes comunitários, fazendo uso do meu trabalho, de fazer uma capacitação com eles, porque eles estão dentro das casas. Então, eles podem orientar, né, o que a população pode fazer, porque isso é saúde também. Se você tem o descarte inadequado de lixo dentro de casa, você vai ter, por exemplo, uma questão de saúde mais vulnerável. Então, a gente falou também sobre as hortas comunitárias. Do lado das comunidades, a gente tem espaços, né? Alguns espaços são particulares, mas, por exemplo, existem escolas que a gente sabe que tem um espaço para fazer as hortas comunitárias. Porque hoje a população, principalmente crianças e adolescentes, às vezes nem sabem que é uma fruta. Indo para a minha outra área da nutrição, que é a segurança alimentar, a insegurança alimentar é comum. Eles não sabem o que é um chuchu, o que é uma melancia, né? Coisas básicas, não sabem o que é uma verdura, porque não tem acesso. O que eles têm acesso? A concreto e tijolo, né? Então a gente vê isso, a violência, não tem acesso a outras coisas, e o básico eles não têm. A gente fala, mesmo uma família que ganha Bolsa Família, ganha aquele benefício que é o benefício quem está no ensino médio, né? Que agora ganha. Se a gente for ao pé da letra, como é o básico, é um ovo, arroz, feijão, uma verdura e uma fruta, a gente não dá uma semana, né? Então é uma realidade que as pessoas falam, é muito fácil comprar uma fruta. Não é. Por mais que ele troque uma Coca-Cola para trocar por uma fruta, não é fácil. Então essas hortas comunitárias, seja nas escolas ou no bairro, ajudariam a ter essa vivência ambiental. É mão na massa, né? Não fica só na teoria. E quando você traz esses cursos de extensão estagiários, você faz com que haja essa mudança, né? Então assim, os estagiários, principalmente
seja para o setor público ou privado, trabalhando em conjunto com a comunidade. A ideia dos quarteirões. Os grupos comunitários de quarteirão. Eu já tive experiência como agente comunitária, já tive experiência como voluntária mesmo, que a gente faz muito, eu e meu esposo, a gente faz o trabalho voluntário, eu e ele junto com outras pessoas, e o trabalho em comum com a igreja. A gente já fez grupos de quarteirão, fazer um café da manhã com as mulheres idosas e conversar sobre um tema que elas escolheram. Isso funciona. É claro que a gente chamou vizinhas que não estão brigadas uma com a outra, né, gente? Porque isso também acontece, né? Então, assim, mas funciona, né? Então, é um tempo bem curto, você proporciona um cafezinho da manhã e fala sobre algum tema específico. Isso ajuda, né? Faz diferença. E funciona, mesmo na época que as pessoas não estão próximas, né? Mas se, por exemplo, em condomínios existe reunião de síndico, porque nos bairros não, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Vê se tem mais alguma coisa, gente. Acho que é só, né? Isso, só isso. Viu como a gente consegue, vindo no local, atingir as pessoas que se envolvem? É muito importante mesmo. E agora o último grupo é Tico-Tico, é isso? Vamos lá, os relatores. Não vale se vocês fez todos, viu? Vamos dar força moral aqui, ó. Gente, o nosso grupo, o Tico-Tico, ele é formado. É formado por Moisés, e é da CIMEA, também sou da CIMEA, sou estudante universitária da UF, a Carmen, que é uma liderança popular, e a Júlia, que é do Grêmio Estudantil, a Sheila, que é da Secretaria de Educação, o Cleiton, que é docente da UF, e o Arthur, que também é aluno da UF. E nossas ações identificadas foram, assim, principalmente projetos escolares. São as ações que mais receberam destaque no trabalho. Projetos de cultura, projetos de plantio de árvores para estudantes. O problema é que nenhum desses dois são específicos da Zona Norte, então eles não conseguem atender integralmente as necessidades e as peculiaridades das pessoas que moram aqui. Também identificamos o Instituto Nova Canaã e as cooperativas, a CCRP e a cooperativa Mãos Dadas. Enquanto problema, o que mais chamou nossa atenção é o acúmulo de lixo nas ruas, que é um problema que bate na porta das pessoas que moram aqui. E o depósito de lixo feito até mesmo pelos catadores, lixo que vem de outras regiões e lixo dos moradores aqui também. E descarte de resíduos, as ilhas de calor, as enchentes, né? Porque muitas vezes os lobos eles ficam entupidos desse lixo descartado indevidamente. E também o agronegócio, que é um problema identificado, assim, que mesmo que os impactos diretos não sejam tão vistos pela população, é um problema que permeia a discussão. E que muitas pessoas aqui da Zona Norte que estão envolvidas nessa questão do lixo são pessoas que moram na rua e o perfil são homens negros e que exercem um serviço precarizado de coleta de lixo e de reciclagem do lixo. As barreiras que nós encontramos foi principalmente a não articulação do ambiental e social e a descontinuidade das ações públicas por conta da falta de manutenção. Também a falta de engajamento da população para manter essas ações, mas sem culpabilizar o morador, porque a gente sabe que o morador ele é o elo frágil dessa relação, mas mesmo uma falta de pertencimento e de falta de interesse mesmo em fazer ações que funcionem com a população que mora aqui.
isolamento dos moradores da região norte para poder implementar políticas públicas mais eficientes aqui. E sobre os programas existentes, a gente pensou nas universidades, né, nas atividades de extensão, né, que já acontece, mas podia ser mais amplo, na articulação das ações ambientais sempre as ações sociais e no planejamento urbano. E é isso. Uma coisinha que acho que a gente esqueceu, a gente conversou, a importância do saneamento básico nas comunidades, né? E ainda a gente tem essas questões, né? A gente tem muita comunidade que a gente acabou não colocando, né? Depois se puder pôr, que é extremamente importante, né? A gente tem algumas regiões que é população aberta mesmo, então se mistura com a água da chuva, né? Então isso tem um risco muito grande, né? E é extremamente importante, né? Que é o básico do básico que a gente precisa. Ponto ser levantado no diagnóstico. Mais alguém tem alguma contribuição, gente? É importante esse momento para a gente falar e discutir aqui também. Tudo certo? Aberta a palavra. Sim, quem quiser contribuir com mais alguma coisa, quer falar alguma coisa, mas é isso. Não, depois da discussão eu gostaria sim, mas primeiro é falar em relação ao que foi discutido aqui, do que foi debatido, né, nos grupos, em cada um dos grupos. Alguém tem mais alguma contribuição? Acho que eu só queria fazer um acréscimo. Acho que a gente discutiu, e eu não sei se ficou tão explícito, né? Porque também era muita coisa, mas a gente discutiu também assim, na questão de dialogar mais de perto com as comunidades, porque elas também podem efetivamente sinalizar as saídas para os problemas, né? Então, porque a gente dialogou sobre isso, né? O Arthur até falou, né? Deu um exemplo da questão da organização das ruas em relação às chuvas, não foi isso? Então, assim, muitas vezes a população sabe como resolver, né? Ela pode não saber explicar de uma maneira mais acadêmica, mais técnica, mas ela tem indicativos, pelo menos, de como fazer. Só que isso precisa de um acompanhamento, de um diálogo mais próximo, né? Porque a gente precisa considerar que os habitantes desses territórios, eles é que efetivamente conhecem mais esses territórios e tem muito o que dizer, mesmo que não seja da maneira como a princípio se desejaria, né? Então a gente ressaltou bastante esse aspecto também. A vivência é outra coisa, né, gente? A realidade está aqui com vocês, então é outra coisa. Sim. Por isso que é importante a gente se aproximar. aproximar. Posso fazer um comentário? Eu acho que essa questão dos territórios, né, de quem realmente habita o território, né, e aí a sugestão do diálogo tem acho que talvez até, eu vou usar esse termo, né, é um certo ranço que o pessoal não vê a ação, né? Então isso vai precisar vir acompanhado, porque só escutar, ele já sabe, ele muito bem posto aí, explicado por você, ele não tem essa elaboração teórica, mas ele tem essa prática que ele vai tentando amenizar esses problemas, né? Mas essa discussão, essa reflexão aqui, ela precisa ter uma ação para que ele possa falar, não, está funcionando. Então, para que possa concorrer essa ideia de envolvimento. Porque para falar, né, ele já está exausto, é um cidadão, ministro, aí está exausto. Eu só queria levantar uma outra questão também, que é a questão que eu acho que da água, né? O uso da água, né? Como que é a questão do uso da água na região, né? E como é que está aí a questão dos corpos, dos rios, da poluição desses mananciais, eu não sei, né? Eu estou descendo agora, assim, na conversa. Eu gostaria de falar também, gente, que assim, mesmo que a gente não conseguir um nível de contribuição em quantidade, que não é a quantidade que é necessária, né? Porque vocês viram tanto de contribuição que a gente reuniu aqui, que é bem evidente o que se torna aqui, o que acontece dentro do perímetro aqui da Zona Norte. Então, assim, as pessoas que vieram, porque se a gente for verificar a quantidade de pessoas que foram nas outras audiências com a que veio nessa, foi menor. Mas a contribuição, ela é relevante da mesma forma. Então, olha quantos pontos a gente conseguiu levantar
E também as pessoas presentes são as que estão à frente aí das ações, principalmente da Vila Albertina, né? A gente tem a Carmen, que faz parte do nosso Conselho de Habitação. A Carmen já trouxe outra pessoa que também é super relevante aqui no bairro. A gente tem o pessoal presente da escola, então é a vivência daqui que a gente conseguiu levantar. Eu não sei se a gente conseguiu chegar tanto aos outros bairros, né? Tinha pessoas de outros bairros aqui da Zona Norte. Jardim Aeroporto. Mas é um contexto que ele é similar para todos vocês, que é dessa área, que inclusive é a maior de Ribeirão Preto, né? Então, assim, a realidade de vocês se torna um pouco mais difícil e acessível do que das outras regiões de Ribeirão. Então, é importante a gente estar aqui e fazer o levantamento de vocês, e mesmo que em poucas pessoas a gente conseguiu pegar coisas relevantes, porque se não estiver aqui, não chega até nós. Então, é importante sempre a gente estar por aqui. Você queria falar mais um pouco disso? Eu percebo também que os rios, né, na região, não sei como em outras regiões, mas como eu menciono mais, tem rios muito bonitos e muitas vezes o pessoal joga, né, tipo, você tá tudo bonito, aí do nada vem, joga uma coisa assim, aí depois enche de embalagem, joga sofá, aí fica aquela coisa, assim, aí é isso, né, a Mara Verde, né, que está preservada até, tem árvore, tem a pipi ali e tudo, mas não se torna um lugar hostil, na verdade, né? Sim. E aí, assim, não necessariamente vai entupir, vai gerar uma enchente, mas assim, já torna aquele ambiente marginal, segregado. Os rios, eu acho que teria que dar um bom lugar para as pessoas passarem a ter esse contato com a natureza, porque na verdade os rios são a parte rural que sobrou dentro do urbano, na verdade. Na realidade, quando a gente entra na época de estiagem, fede, né? Então acho que isso é importante falar, ele não fede só lá do lado da rodoviária, ele fede aqui. Então 3 horas da tarde o rio fede, né? Isso, como não está fresquinho, a gente não está sentindo, né? A gente só lembra na hora, então o rio fede. Por quê? Embora a gente tenha a estação de tratamento de esgoto, a gente sabe porque não é tudo que vai para a área de tratamento de esgoto. Outro ponto que eu cheguei falou da água, eu moro aqui há 42 anos. A gente tem falta de água a partir de certo horário. Algumas coisas já deram uma melhorada. Mas, por exemplo, na minha casa, como a gente teve a vida toda falta de água, tem 4 caixas d'água. Porque eu não tinha como ficar, a gente já ficou 5 dias sem água. E eu tenho caixa d'água. Tem lugares, casas que não tem nenhuma caixa d'água de 250, né? Então, assim, é isso que a gente vê a realidade. Então, semana passada, acho que estava reformando umas partes aqui de cima, né? Faltou água, né? Então, assim, olha que, assim, não tinha. Mas já aconteceu de ficar uma semana, aí o pessoal pôs fogo na rua para ver se podia voltar água. Então, a água é o básico também. Então, assim, geralmente chega períodos de dia, por exemplo, no final de semana, às 7 horas da manhã, não tem água. Aí, quando eu tenho a caixa d'água, eu consigo lavar minha roupa, senão também não conseguiria. Né? Aí, como eu tenho a caixa d'água, eu não lembro que falta água, entendeu? Sim. Mas pensa nas que não tem, que é algo normal. Isso também no Sumarezinho, eu trabalho no Sumarezinho, próximo do Monte Alegre, Ipiranga, né, que são áreas daqui da região norte, também falta. Então não é só essa região. Aí eu pergunto, na Fiuza falta água, né, nos condomínios de Bonfim Paulista falta água, né? Então assim, mas é algo para se pensar. E no contexto das pessoas, né? Todos a quantidade da população, se a gente pensar no nível de quantas pessoas tem dentro da casa, né? Então em alguns lugares vai ter só 2, tem lugar que tem 7. Eu já fiz cadastro de casas que tinham 18 pessoas. Né? Eu já peguei cadastro de casas que tinham 12 pessoas. Né? Então você tem que pensar nisso também. No contexto, igual você levantou, né? Tem um certo horário que dá para lavar roupa. Aí será que este horário é o horário que a pessoa está em casa? Não, geralmente ela trabalha, está trabalhando fora. Então tem várias questões aí, né? Vulneráveis e que às vezes a gente precisa do processo educador, mas não é o suficiente, né? A gente precisa de uma infraestrutura mais adequada para levar essa educação até a população. É uma coisa que esbarra na Falar sobre isso, pode falar. Lá vem ele. Não, agradecer vocês que no início da fala aqui, da abertura, eu tinha uma preocupação de repetir o que aconteceu nas outras 4, que a incidência maior das contribuições foi em cima da gestão, culpar o poder público pelas deficiências, por exemplo. Né? E hoje aqui eu enfatizei a importância de focar na educação da comunidade. A pergunta 3, ela fala disso, e a última entra na gestão. Eu acho que eu estou indo aqui muito satisfeito, porque eu acho que esse grupo foi o que mais bem enfocou o aspecto da educação ambiental. É o que a Rafa falou, não é o quantitativo, que aqui vocês estão em número menor do que nas outras 4, né?
mas eu acho que qualitativamente vocês atingiram plenamente o objetivo. Parabéns, muito obrigado. Mais alguém que quer se pronunciar, gente, ou podemos fazer o encerramento? Pode falar, Esther. Moisés quer falar. Moisés? Vou fazer uma fala. Ali primeiro, ali. Pode falar. Ahora, Rafael, yo quisiera agradecer, felicitar a ti, a nuestro amigo. Yo estoy recontra. Hoy es sábado, todo mundo tem compromisso. Pois é. Eu vim aqui hoje e eu estou voltando, não pensativo, nem tampouco preocupado, mas o que nós queremos, que escutamos na fala daqui do jovem, senhorita, e também aqui das pessoas, e eu fiquei aqui sentado. Eu me emocionei muito e continuo emocionado. Eu falei assim, eu quero conhecer a periferia de aqui, porque existe Califórnia do Brasil. Eu moro aqui, mas eu moro num lugar onde não falta água, onde não falta nada, tipo todo. E quando vens aqui, você escuta coisas diferentes. Eu estou muito emocionado realmente. Eu queria pedir-lhe a ti, não sei a quem, que inclui aí dentro do plano, por favor, que compromete ao gestor público, à prefeitura, 3 coisas importantes. Primeiro, saneamento básico. Segundo, moradia. Moradia, quando cai chuva, as pessoas, eu não sei como morar, aqui depende quando chove, não tem teto, não sei como morar, não sei como deve morar, moradia. E o último, renda. He visto aí que quem pega lixo, isso preto, coleta lixo na rua para vender. Eu quisiera pedir aqui ao engenheiro, doutor, que empreste 3 coisas. Não podemos falar mais de educação ambiental se essas coisas não tem. Queremos ver daqui a 20 anos, quando volto aqui, todo mundo tem saneamento básico bom, moradia bom, é bonito. Então eu quisiera agradecer. Pode deixar com a gente. Agradecer. Quando eu vi o e-mail com o convite da prefeitura, eu falei, ontem sábado, eu já ia tomar meu vinho chileno para vir aqui. Vem aqui, rapidamente, mas eu gostaria de ter uma fala. Por que eu esperei até agora? Porque a minha fala, na verdade, é de agradecimento. A gente vem sempre nas audiências públicas para ouvir. Eu costumo falar isso, é uma audiência pública. Então a gente vem para ouvir, para discutir, para debater. E eu queria agradecer de coração mesmo a cada um de vocês, de coração. Não se faz audiência pública sem a participação das pessoas. E agradecer a postura de vocês, a participação de vocês. Foi um movimento, olha, região leste, oeste, centro, norte, sul. Eu fiquei pensando esses dias, eu lembrei até de uma frase, toda vez que eu ia em São Paulo, quando eu ia na Casa da Ciência, lá atrás, na minha formação, eu sou professor de ciências, quando eu entrava na Casa da Ciência estava escrito assim, no universo da cultura, o centro está em toda parte. E essa frase me marcou muito. Se a gente vê todas as regiões que a gente passou, e se falando de educação ambiental, eu acredito muito nisso também, que no universo da educação ambiental, o centro está em toda parte. E acho que isso ficou muito claro nas reuniões que a gente fez. E acho que essa é uma proeza da educação ambiental. Então, um agradecimento mesmo de coração a todos vocês e que essa seja, que nos dê assim, o ânimo e o fôlego para a gente conseguir escrever o Plano Municipal de Educação Ambiental com base em tanta riqueza que a gente ouviu nesse movimento que foi feito. Eu agradeço muito, é um agradecimento. Muito obrigado pela participação de todos. Viu? Obrigada. Bom, vou fazer aqui o encerramento, agradecer a presença de todos vocês. Enfim, essa nossa última etapa do levantamento das audiências foi concluída com sucesso, graças à contribuição de todos vocês. Agora a gente vai para a etapa que é considerada mais difícil, que é juntar todo esse diagnóstico de cada região,
ver as questões mais vulneráveis, o que enquadra para cada região, a necessidade de cada região e o que é mais fácil atuar em cada região, né? Uma linha aí de raciocínio que seja condizente com a realidade de cada local de Ribeirão Preto. Para você encontrar a gente, eu e o Percy, a gente fica lá no Bosque, a gente tem um Centro de Educação Ambiental, que é de uma legislação de 97, que é um dos prédios localizados dentro do Bosque Zoológico Fábio Barreto. Lá a gente tem uma divisão entre a Secretaria do Meio Ambiente e Educação. O Moisés, ele é super atuante nas escolas, então talvez vocês não encontrem ele diretamente com nós, mas nós somos a ponte até o Moisés. Então o que vocês precisarem aí em relação à educação ambiental, pode vir até nós, que é esse time aqui da educação ambiental da prefeitura, e a gente conversa com vocês a decorrer das necessidades. E aí da CIMEA ficou quantas pessoas? Só a gente? Acho que foi, né? A gente tem 26 membros hoje, Percy? Atuantes? 27. São 27 membros da CIMEA, que é essa comissão dessa logo aqui, que também são atuantes na política pública de educação ambiental do município. Então, quando vocês verem desenvolver essas ações, assim, vocês também são bem-vindos nas reuniões que a gente faz lá dentro do Bosque. Então, podem me procurar, a Maria Antônia tem meu contato. Para vocês é mais fácil aqui conversar com a Maria Antônia. Ela pode direcionar meu contato para vocês e nós vamos conversando, tá bom? Muito obrigada. Então, eu declaro encerrada a nossa audiência e eu quero uma foto.